Existe um mito que o empreendedor ele tem que sofrer, tem que se ferrar, tem que ser mal, não pode dormir, ele tem que estar exaustão. Existe essa... Vai virando uma crença. Empreender no Brasil não é fácil. Beleza, não é fácil. Mas como você leva isso? Trabalho é o amor que se tornou visível. Trabalho é o amor que se tornou visível. Então, isso é muito profundo. Porque não é, quando a gente está falando disso, a gente não está falando do amor romântico. Está falando do amor como expressão da alma. Como, né, o empreendedor ele pode sair desse lugar da solidão? Porque a dor e o sofrimento também está muitas vezes em tomar decisões solitárias, sozinho. Ele fala, caraca, para onde eu vou? É responsabilidade sua de líder capacitar as pessoas, desenvolver as pessoas. É nossa responsabilidade como líder. Então eu tenho que olhar isso. Então esse é um gargalo. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no podcast Empreendendo com Alma, meu querido amigo Gustavo Sutti. Gustavo, é um prazer ter você aqui comigo. Eu esperava esse momento, sempre falei para você, quero que você participe do podcast, porque eu acredito muito que muitas pessoas que vão assistir esse podcast vão ser ricamente ajudados com aquilo que você vai trazer para nós aqui hoje. Então é um prazer ter você aqui. Muito obrigado por sua presença, viu? Gustavo é pai do Pedro, do Rafael e da Marcela, e marido da querida Andréia. Ele atua há mais de 15 anos ao lado de empresários, CEOs e empreendedores, em momentos decisivos de crescimentos, de sucessão, conflitos e decisões difíceis. Hoje, Gustavo é presidente de conselho, conselheiro estratégico e fundador do CMJ. Então, olha, fica aí porque o papo vai ser maravilhoso hoje. Empreender não é fácil, mas empreender com gente que sabe direcionar, sabe aconselhar, é melhor ainda. Então esse papo hoje é sobre isso. Gustavo, vamos nessa, hein? Vamos embora, vai ser divertido. Muito bom. Gustavo, fala um pouquinho mais de você. Já falei aqui que você é o pai do Pedro, da Rafael e da Marcela, né, o marido da Andréia, mas fala um pouco mais do Gustavo para nós aí, para quem está te ouvindo. Falo sim, primeiro para mim é uma alegria estar aqui, Robert. A gente se conectou desde a primeira conversa que nós tivemos, exatamente pela alma, né? Sim, verdade. Então, se a gente sente, faz sentido, né? Se a gente sente, faz sentido, verdade. E eu gosto de me apresentar falando no que eu acredito. E eu acredito muito que todo mundo pode e deve ser feliz no trabalho. Acredito mesmo que trabalho ele é fonte de prazer, que o trabalho ele não é ruim, não é um mal necessário, mas ele é fonte de prazer e de realização pessoal. Tem uma frase de um poeta libanês que chama Khalil Gibran, um poeta, filósofo e pintor, porque poucas pessoas sabem que o Gibran foi um grande pintor também, e que ele tem um livro que chama O Profeta. É uma das obras, eu considero uma das obras mais importantes que a gente tem, obra de uma poesia assim, linda, maravilhosa. E esse Profeta é um livro, Robert, muito interessante. Ele é pequenininho, tem 100 e poucas páginas, o Profeta, e ele conta a história de um profeta, Al-Mustafa, que quer dizer o sábio, Al-Mustafa, que ele foi para uma cidade no Líbano, chamada Orfalhese. Ele saiu da cidade dele e foi para essa cidade para contar para compartilhar sabedoria. Só que ele ficou 12 anos em Orfalhese, e ninguém deu bola para ele. Durante 12 anos, ninguém nem deu bola para o Mustafa. E aí um dia ele estava ali perto do porto, viu um navio, um barco da cidade dele chegando, ele falou, vou embora. E a hora que ele estava indo embora, o povo da cidade começou a ir atrás dele, para falar, pera, profeta, calma aí, a gente nem falou com você. E aí esse livro é muito interessante, porque a hora que ele fala de 12 é um número que significa um ciclo de vida. São 12 horas, são 12 apóstolos, são 12 signos do zodíaco, significa a vida. Então, é um livro que ele fala de todas as áreas da vida. Que legal. E aí começa já o aprendizado do livro, quando ele está indo embora, as pessoas vão atrás dele. Faz parte da filosofia oriental, uma frase que eu gosto muito, que é assim, que a consciência nasce do contraste.
A consciência nasce do contraste. Então, você percebeu algo que você tinha na hora que você perde. Eles perceberam o profeta na hora que perderam o profeta. Quantas coisas a gente faz isso na vida? Muitas. A gente só percebe as cores por causa do contraste. Então, eu percebo que aqui é preto porque eu tenho uma outra cor aqui, porque eu tenho esse branco aqui. Então, eu consigo identificar o preto a partir do contraste. Então, a gente precisa do contraste. E aí, tem os caras, os cidadãos comuns da cidade chegam para o Mustafa e começam a perguntar sobre a vida. Então, tem um cara que pergunta sobre a moradia, a casa, outro sobre as vestes, outro sobre relacionamento, e assim vai. Ele pergunta sobre, são vários capítulos. E tem um que é sobre o trabalho. E ele tem uma frase que é maravilhosa no capítulo do trabalho, e olha que coisa sintomática, o capítulo do trabalho é o maior capítulo do livro. Interessante isso. O maior capítulo do livro, de que fala a vida inteira, o maior é do trabalho, tem 2 páginas e meia. Olha a profundidade disso, tem 2 páginas e meia, mas ele tem uma frase que lhe diz o seguinte: trabalho é o amor que se tornou visível. Nossa, trabalho é o amor que se tornou visível. Lindo. Não, isso é muito profundo, porque não é, quando a gente está falando disso, a gente não está falando do amor romântico. Não. Está falando do amor como expressão da alma. Calma. Expressão de quem nós somos, o melhor que nós temos. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos dando o nosso amor através do nosso trabalho. Nós estamos fornecendo o que nós temos de melhor. Compartilhar. Compartilhar. Ele fala muito sobre isso mesmo, né? É muito bonito. Quando você fala do trabalho e tem 2 capítulos e meio, né, 2 páginas e meia específica que ele trata isso, e eu sei que você é um grande fã porque de fato ele é uma pessoa maravilhosa, tem uma estrutura sólida de ensinamentos, né? E você fala sobre a felicidade, começou falando sobre isso. Eu acho que é um ponto bem interessante, porque o empreendedor, existe um mito que o empreendedor ele tem que sofrer, tem que se ferrar, tem que ser mal, não pode dormir, ele tem que estar exaustão. Existe essa... Vai virando uma crença. Empreender no Brasil não é fácil. Beleza, não é fácil. Mas como você leva isso? Então, vamos falar um pouco sobre essa questão, porque ao mesmo tempo que tem muitos trabalhadores infelizes, existe uma pesquisa disso, como que pode, né? Falei esses dias sobre isso. A maioria das pessoas nas empresas estão infelizes, mas o empreendedor, tem muito empreendedor infeliz, triste, angustiado, em burnout. E o que você atribui a isso? Você que é um cara que transita em tantas empresas e conversa com tantos líderes diferentes. É interessante sua pergunta, Robert, porque você sabe que a minha escolha de carreira foi por causa disso. Olha, eu não sabia. A escolha foi por causa disso, né? De ver tantas pessoas infelizes, assim, e isso faz mal, né? Literalmente faz mal, e na minha cabeça não faz sentido você ser infeliz. O que eu vejo, os empresários, nesse mundo dos empresários, aí eu escolhi fazer o quê? Ajudar os empresários a serem mais felizes, porque com isso eu consigo ajudar que a equipe seja feliz. A sua equipe daqui, da sua empresa, ela não vai ser feliz se não for. Vai, esquece, é de cima para baixo. É assim, aquela história da empresa é a cara do dono, é verdade. Líder carrancudo, empresa carrancuda, líder feliz. Empresa feliz. Então, assim, eu falei, como é que eu impacto? Eu lembro até, teve uma época que eu tive já vou responder objetivamente. Não, eu acho que é perfeita essa contextualização, porque é importante isso, cara. Eu tive uma época, um curso que eu construí, sei lá, acho que 2016, 2015, nem me lembro, que chamava Como Reencontrar Sua Arte. É um curso para que as pessoas entendam a arte no sentido do que elas fazem de melhor na vida, de trabalho, né? Eu tenho uma visão que o trabalhador, no fundo, ele é um artesão, né? Ele não é um cara na fábrica, ele é um artesão, que ele está fazendo uma arte, né? Esse amor que se tornou visível. Mas aí eu fiz esse curso, foi feito por mais de 10 mil pessoas, e aí eu falei, caramba, eu vou continuar aqui trabalhando para impactar mais gente, porque eu quero que as pessoas sejam felizes no trabalho. Aí eu falei, não, peraí,
Se eu for trabalhar os empresários, a minha escala de impacto aumenta. Porque aí eu pego, um cara que tem 10 mil funcionários, outro que tem... Eu começo a fazer uma escala Sua de zona impacto. de abrangência se torna maior. Exato, a zona de abrangência, é isso mesmo. E aí eu optei por começar a trabalhar com os empresários. Foi por isso que eu fiz um shift para ir trabalhar com os empresários, para eu poder aumentar a minha zona de abrangência. E eu acho que o que acontece, a gente tem uma série de crenças mesmo. Não é fácil trabalhar no Brasil, empreender no Brasil? Não, não é. Não, Até o passado é incerto no Sim, Brasil, né? até o passado é incerto. Então, realmente não é, mas assim, não é fácil em lugar nenhum. Eu trabalho com empresários do mundo inteiro, não é fácil em lugar nenhum. Cada lugar tem o seu problema específico. Tem. Ah, tudo bem, o Brasil é mais difícil na questão jurídica, tributária. Mas e a oportunidade que o Brasil tem? tem? Uma Vai na caminhão de Europa, que oportunidade tem? Está tudo preenchido, difícil Exatamente. empreender. Né? Então, cada um no seu cada qual. Mas você trouxe um ponto importante que, assim, a gente tem uma crença, e na minha visão tem a ver com a nossa sociedade judaico-cristã, que a gente precisa sofrer. Eu preciso sofrer para chegar no paraíso. Então, eu preciso passar no purgatório, eu preciso... E está tudo bem, tem coisas bonitas nisso, mas tem coisas que não são tão legais nisso. Sim. Não é simples, mas não tem... Você não precisa sofrer. Tem um cara, uma vez, numa reunião de conselho, muito legal, o cara falou para mim, a gente estava falando de sofrimento e dor, né? E o cara me fez uma equação, Lucas, me fez uma equação que eu achei maravilhosa. Ele falou assim, sofrimento é igual a dor multiplicada pela sua resistência à dor. A dor não é opcional. Então, aconteceu uma coisa com você, puta, vai doer. Agora, sofrer é quanto você resiste à dor. Como assim? Sei lá, alguém fez uma sacanagem comigo. Uhum. O Robert fez uma coisa que, puta, não foi desleal comigo. Meu, vai me machucar. Agora, o quanto eu vou resistir a isso, que é ficar, ai, tá vendo? Puta, eu mereci mesmo. O quanto de rancor você vai levar? Nossa, como eu permiti, esquece. Isso me causa sofrimento. E adoece. E adoece. A dor não adoece. A dor, ela dói, sai e você aprende. Você torna-se uma pessoa melhor. Muito bom. Mas sofrimento igual dor vezes a sua resistência à dor. E existe essa... Precisamos reestruturar essas crenças limitantes dentro do empreendedorismo. Eu acredito muito nisso. E sabe o que tem, Rob? Você é puta do empreendedor? Pode falar palavrão? Pode, total. A casa é nossa. Vou tentar me controlar aqui. Mas você é um grande empreendedor. O que eu acho que acontece é assim, você tem muito tesão no trabalho. Sim. Você tem libido. Eu também sou empreendedor, eu também tenho muita libido, tem eros no trabalho. E o que acontece é que a gente desequilibra. Então, eu tenho muito eros no trabalho, então eu trabalho pra cacete, isso me dá tesão, literalmente, me dá tesão mesmo. Isso me energiza. E aí eu acabo deixando de lado algumas outras áreas da vida. Esse é o grande problema. Então, às vezes, está com a sua mulher, você deixa a família mais de lado porque você tem tesão no trabalho. Tem gente que vive pro trabalho. Vive pro trabalho. Não tem mais nada. Você não tem mais nada. Claro, aí cada um tem seus cada quais pessoais, você precisa resolver, mas primeira coisa para mim é isso, o empreendedor, ele sofre porque uma das questões, ele tem muito tesão no trabalho e se culpa por isso. A questão é que você tem que achar essa homeostase. O que é homeostase? É equilíbrio em desequilíbrio. Sim. Então você precisa achar essa homeostase. Eu com a André, que é minha mulher que você conhece, a gente tem um conceito de vida sabática. A gente procura viver uma vida sabática, que não é, eu não vou tirar um ano sabático, eu vou viver porque eu gosto de trabalhar. E eu achei uma mulher que gosta mais do que eu de trabalhar. Então a gente trabalha, eu não tenho culpa de, sei lá, empreendedor trabalha, sabe? Trabalha domingo, né? Não tem jeito. Sim. Eu não tenho culpa de estar no domingo, posso estar no barco com você, conversando. Puta, a gente vai trabalhar, não tem problema nenhum. Mas, ao mesmo tempo, a gente está lá no barco, aproveitando as coisas, discutindo, sendo feliz naquilo e não se culpando, mas equilibrando. Eu tenho que buscar esse equilíbrio. Uma outra coisa que eu acho importante é o seguinte, não tem como você fazer uma empresa em crescimento agudo sem abrir mão de algumas coisas. Não dá.
eu quero um super equilíbrio e quero crescer 50% ao ano sempre. No crescimento não tem equilíbrio, tem desorganização. Exatamente. Bagunça. Não tem como. Cresce, arruma, cresce, bagunça, arruma, cresce, arruma, bagunça. E a gente tem que achar o prazer nisso. Tem que achar o prazer nisso. E tem o prazer. Senão vira um sofrimento. Dor versus resistência à dor. Exatamente. Ela vai virar. Porque vai doer. Por exemplo, o que eu faço em casa com a família. Então, por exemplo, esse é um ano que eu sabia, 2026, que eu precisava acelerar, que estou acelerando algumas frentes minhas. Chamei a família inteira no final do ano, conversamos, contei os meus planos e falei, vocês topam? Porque assim, falei para os meus filhos, o papai vai precisar ficar mais tempo trabalhando, significa menos tempo com vocês. Vocês topam, entender? Faz sentido para vocês isso? Faz, vamos embora. Negocie em casa. Negocie em casa. Negocie em casa. Essa é uma coisa linda, um grande aprendizado, porque a gente acha que tem que ir acelerando como um trator e deixando todo mundo para trás, e vocês têm que entender porque é pro bem de vocês. Eu não estou entendendo nada. Eu estou pondo mais dinheiro, mas escuta, eu não quero mais dinheiro. Sei lá, o filho Quem pode falar, né? E aquela história, uma mulher, um marido. É por nós. Tá, vamos conversar então. O que é esse por nós? O que nós queremos? Isso. O que nós queremos como família? Exatamente. O que nós estamos dispostos a abrir mão num período para em outro conseguirmos outra estrutura de vida? Isso bacana. Tem que estar na equação. Eu participo de alguns conselhos, né? E minha especialidade são empresas familiares e famílias empresárias. Muito são legal. Duas coisas diferentes, né? Mas tem muitas coisas em comum. O que acontece? Eu ponho na equação de tomada de decisão a felicidade. Um caso clássico que eu tive numa família empresária, uma empresa já com faturamento acima de 500 milhões por ano, e tinha uma oportunidade de comprar um negócio. Putz, nós caiu no colo, um negócio assim lindo, que ia fazer com que a gente chegasse já a 1 bilhão de faturamento no outro ano. Pô, e 1 bilhão é uma marca bonita, né? Bonito, lindo. Bonito. Opa! E aí a gente pegou, fez a planilha, o CFO trouxe, a planilha estava perfeita, tudo legal, aí tá bom. Antes de tomar a decisão, eu chamei os sócios, né, a família, e falei, escuta, vamos falar a verdade, isso aqui não vai mudar a sua vida, certo? É muito legal, mas não vai mudar a sua vida. O dinheiro que você tem hoje, você já tem 2 gerações, 3 gerações tranquilas, não é mais uma questão. Porque é importante, dinheiro é super importante, mas ele já está resolvido, nesse caso estava resolvido. Quanto de vida você vai gastar para ganhar esse dinheiro a mais? Quanto tempo você vai deixar, eram 3 irmãos, 2 homens e uma mulher, quanto tempo você vai deixar de ficar com a sua mulher e com o seu marido? Quanto tempo você vai deixar de ficar com seus filhos? E quanto tempo você vai deixar de cuidar de você? Vale. É um alinhamento, você fez uma coisa bonita. Você fez um alinhamento da ambição. Qual o tamanho da ambição? É isso aí, alinhamento da ambição. Porque tem gente que tem ambição desmedida, tá tudo certo, tem ambição de faturar 100 bi, outros 50 milhões, 10 milhões, 1 milhão, cada um tem a sua medida. E foi legal que você levou eles a refletirem sobre qual é a medida de vocês, qual é o espaço de vocês. Porque para isso vocês vão ter um outro tipo, tem um custo. Vocês estão dispostos a abrir esse custo? Pô, minha vida tá tão legal, tão bacana. Então, esse ponto bacana. E quando eu ouço você falar isso e levando à mesa, chamando eles, despertando um olhar, eu me lembro de um texto que eu adoro, bíblico, que é que na multidão de conselheiros há sabedoria. É um dos textos que mais me acompanham ao longo da minha carreira de empreendedor. Sempre... não no módulo de conselheiros, mas eu sempre aprendi através de pessoas e com conselheiros, pessoas que eu fui perguntar, pessoas que eu me aconselhava. E agora, né, eu vejo muita gente andando sozinha. Quando nós falamos dessa felicidade, desse modelo de ambição, desse ajuste, você trazendo para a mesa esse caminhar, uma das crenças também limitadoras, já que a gente está dentro disso do empreendedorismo, é que eu preciso me provar. Só que se eu preciso me provar, é verdade. Você precisa provar que você é bom, que você vai fazer o seu trabalho. Mas não tem que ser sozinho. Não. Não precisa ser sozinho. Você pode alcançar aquilo que você tem para alcançar acompanhado com pessoas sábias do lado, pessoas que podem te aconselhar. E você escolheu
esse caminho, que eu acho uma jornada maravilhosa, e criou até uma empresa para isso, que eu adorei a empresa, e que eu acho brilhante, que é como, né, o empreendedor ele pode sair desse lugar da solidão, porque a dor e o sofrimento também está muitas vezes em tomar decisões solitárias, Horrível. sozinho, e fala, caraca, para onde eu vou? Mas a humildade de procurar pessoas e conselheiros, e dependendo da empresa, e muitas eu acredito, essa é uma falsa crença que você vai falar um pouco, que ou falta de conhecimento, que eu também já tive, que a gente precisa ser grande para ter conselheiros, né? Até conselheiros mais oficiais, de fato, pessoas que podem ajudar. Eu acredito que você tem um produto e um trabalho, mais do que produto, você tem um projeto lindo de vida, que é apoiar o empreendedor para sair desse lugar de solidão, de ter que tomar as decisões sozinho. Qual a importância, Gustavo, de um conselho, de conselheiros na vida de um empreendedor e de uma empresa? Bom, eu sou suspeito para falar, né? Que eu tenho uma empresa, como você falou, o CMJ, que é Conselho Mudando o Jogo, que eu criei essa empresa para democratizar o acesso a conselhos. Bacana. Porque conselho é muito bom. É muito bom. Você ter visão externa, de gente boa, inteligente, preocupada com você, que te ajuda a ver o que você não está vendo. A questão é que muitas vezes você nem sabe que não sabe. E aí alguém que já olha, que já passou por aquilo, que tem experiência, que consegue te ajudar a errar menos. Falo que o meu principal papel como conselheiro é ajudar os empresários a errarem menos. Porque se eu conseguir ajudar a errar menos, já deu bom. Já deu bom. Fantástico. Já deu bom. A gente perde muito tempo e dinheiro. Quanto dinheiro você já perdeu por cagada que fez? Um monte. Que dava para não ter feito. Não precisava. Não precisava. Eu também, que não precisava. Então, eu hoje, bom, eu sou conselheiro profissional há muito tempo, né? Hoje eu tenho mais de 6.000 horas de experiência em conselhos. Então, eu acabei pegando um certo traquejo de como funciona isso. A solidão no poder é a principal dor. É a principal dor. Se a gente for falar de ICP, Avatar, meu coisa assim, eu trabalho com empreendedores. A principal dor é a solidão do poder. E não quer dizer, às vezes você tem sócio, você está sozinho. Às vezes você tem diretorias e você está sozinho, porque assim, tem um peso que é seu. Tem um tipo de decisão num lugar ali E é sua mesmo. que é sua. E assim, o conselho te ajuda a não estar sozinho. A decisão continua sua. Sim. Mas olha, te ajuda. Eu acho muito bacana isso, porque quando eu trouxe o conselho há 3 anos atrás, eu tive uma leveza de vida. Eu sempre me aconselhei já com pessoas, mas quando veio um conselho mesmo consultivo me apoiar, parece que dá um compartilhar de decisões, parece. Por mais que a decisão é sempre minha, afinal, mas existe um compartilhar, uma leveza, e vai ficando mais leve. Eu fui percebendo uma mudança. Se eu soubesse que era tão bom, eu tinha feito há 15 anos atrás, isso lá no começo. Dentro disso, as pessoas acham que para ter conselho precisa ser grande. Pois é, por isso que eu criei a minha empresa, para quebrar esse paradigma de que você precisa ser grande para ter um conselho. E nós criamos um modelo muito interessante, Robert, que é um modelo de conselho compartilhado. Eu adorei esse projeto, adorei. É lindo, porque ele parte do princípio da inteligência coletiva. Eu sou psicoterapeuta especializado em trabalhos em grupos. E eu vejo a beleza do trabalho em grupo, né? No trabalho em grupo, o todo é maior que a soma das partes. Então, porque você fica maior, assim, você se identifica com... Não é à toa que projetos como Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, etc., é muito bom, porque você se reconhece e fala, Compradores anônimos, tudo que eu não estou sozinho, não sou só eu. Tem alguém que sente o que eu sinto. Caramba, isso dá um alívio. E aí nós criamos conselhos compartilhados. Isso é bonito. Então, as empresas, elas têm... A gente junta até 6 empresas e durante 2 dias a gente faz o conselho das 6, uma de cada vez, mas os empresários estão juntos. Então, um acaba tornando-se conselheiro do outro, além de ter conselheiros profissionais que coordenam e facilitam todo o processo. Então, é uma beleza. E com isso, eu diminuo o custo. Porque é verdade, o custo é uma barreira. Sim, claro. O custo é uma barreira. E hoje, depois de anos de conselho, você já sabe, ele se paga. Com certeza, total. Ele se paga, mas quando você começa, você não sabe se paga ou não. Aí você fala, caramba, eu vou investir tudo isso. Mas depois que você investe, ele se paga. Mas então nós criamos um modelo onde você consegue ter grandes conselheiros
por um preço super pequeno, menos do que o preço de um, você tem meia dúzia. Você usou uma expressão que eu acho lindo, a democratização, né, do setor e do conselho. Porque isso cria um acesso ao pequeno empreendedor a participar. Eu participei em um com vocês, coletivo, achei fantástico. Muitas pessoas dando um pouco daquilo que já passaram na vida, e a pessoa verifica o que faz mais sentido, um conselheiro ali administrando, ajudando, gerando um ponto, e a pessoa sai dali com uma multidão de informações e sacadas importantes que vai revolucionar o negócio dela. Eu fiquei impressionado, com esse trabalho. É muito legal, porque, por exemplo, o que você viu é um pedaço. Só um pedaço, né? E a gente tem toda uma metodologia desenvolvida para PME de conselho. Então, uma empresa que entra com a gente faz um assessment na empresa, entende o nível de maturidade em 7 pilares, vai trabalhando isso com ela, acompanha. A gente tem as reuniões de conselhos bimestrais, mas o acompanhamento one-on-one, quinzenal com os empresários, para que as coisas funcionem, para dar cadência. E tem uma outra coisa muito legal que as pessoas não percebem no conselho, você já percebeu, mas que você, quando você tem um conselho, você amplia o seu network de um jeito brutal. Tem uma ampliação, muito. Ainda. Eu sou seu conselheiro, o que eu fiz? E eu sou, de fato, tenho a honra de ser seu conselheiro. Mas o que eu fiz no instante zero? O que nós fizemos em conjunto? Eu coloquei o meu network à disposição. Sim. Imediatamente. Puta, gera uma potência. Isso não está no contrato, isso não está no combinado, mas acontece. Acontece, porque a gente se envolve. Eu tenho uma escola também de formação de conselheiro, né? E uma das coisas que eu falo logo no dia 1, assim, o conselheiro não tem que ser muito ligado. Ninguém mandou querer ser conselheiro, então não tem, é dedicação total. Então não tem fim de semana, não tem horário, e assim, não tem, eu vou ver. Não tem. É quase que um médico, né? É médico. Médico da família, vamos dizer assim. Está ali à disposição, qualquer coisa manda um zap, se apertar em alguma coisa, bate um papo. Estamos juntos, vamos fazer, porque se o que eu estou vendendo é que eu vou te ajudar na dor maior de solidão do poder, eu não posso falar assim, acabamos de ter uma reunião, nós vamos ter a próxima daqui a 15 dias, você me liga. Que nem terapia, às vezes você acabou de eu quero falar mais, né? Eu falo, não, semana que vem. Acabou, semana que vem. Aí volta, nem lembra do que falou. Faz parte do processo terapêutico, entendo. Cada tipo de tratamento é de um jeito. Quem nunca chegou na terapia com lista? Você já chegou? Com certeza. Eu preciso falar esses assuntos. Tem isso aqui, não dá nem tempo. Não, pera, então vamos mudar o próximo, tal. A terapia só ri da nossa cara. Exatamente. Muito bom, Gustavo, excelente. Gustavo, tem um ponto interessante aqui para a gente conversar, que é quando nós, empreendedores, nos tornamos o gargalo. Nós fomos tão importantes para a empresa chegar onde chegou, e chega um ponto que a gente começa a atrapalhar. A gente começa a não mais conseguir entregar aquilo que a gente entregava. Você, dentro desse período de conselheiro, já viu alguma coisa assim? Algumas vezes, Robert. E é muito legal você falar disso, porque esse é um problema real em muitas empresas. O que acontece, no fundo, né? Isso que você falou, o empreendedor veio, trouxe a empresa com uma força brutal até determinado lugar, e aí depois ele não consegue passar de um teto, parece ter um teto invisível, assim, que você não consegue passar. Cada empresa tem um tipo de teto. Exatamente. Mas você tem esse teto, ele está lá. Aí eu vejo algumas razões para que isso aconteça. Uma delas é, antes de falar do próprio empreendedor, eu vou falar da equipe. É a equipe. Tá. Porque é comum, a gente monta a empresa, estamos com a empresa 10, 15, 20 anos, ou 5, não importa, e eu comecei a empresa com quem eu podia. Sim. Então, eu contratei fulano, beltrano, não sei o que lá, está aqui, que era o que cabia, o que eu podia. E a empresa começa a crescer agressivamente. Essas pessoas, elas já não estão mais no mesmo nível da empresa que está hoje. Só que elas continuam na mesma função, sei lá, diretor financeiro, diretor de não sei o que, está na empresa. E ela não tem mais. Esse, para mim, é um grande problema de PME. É o segundo nível. Daqui a pouco eu falo do primeiro, mas é o segundo nível. Isso é importantíssimo. Eu tenho aqui, eu vejo isso na maioria das empresas que eu entro no conselho, que entram nos nossos conselhos do CMJ, de cara. Ontem eu estava numa reunião de uma empresa nova que chegou numa das turmas do CMJ, na hora, o cara não tem de segundo nível. A empresa
faturava 5 milhões por ano, hoje fatura 45. Cresceu pra caramba. E ele continua com a mesma liderança na empresa. Mesmo time de 5. Mesmo time de 5. E não é que as pessoas são ruins, é que elas... Uma ou outra vai, mas ela não foi capacitada, não foi treinada, você não treinou ela, e às vezes não está mais naquela competência. E a gente se sente com algumas dívidas de gratidão. Sim. Que é bonito. Que é bonito. Não estou falando para não ter isso e desrespeitar a pessoa. Mas você tem que respeitar a empresa. Porque a empresa, inclusive, que banca todo mundo, que é a empresa que está dando possibilidades de futuro. Geração de emprego. Não só para você, para sua família, mas para as famílias que estão ali. Você emprega um monte de gente, você sabe como isso funciona. E aí eu preciso entender isso, primeira coisa, entender que eu preciso mudar essas pessoas. Os empresários têm muita dificuldade de pagar melhor. Sabemos disso. Com certeza. Sabemos disso. Já fizemos isso na vida. Sim. Então eu tenho dificuldade, porque às vezes é o seguinte, sei lá, vou falar números hipotéticos aqui, às vezes eu retiro da empresa 30 pau por mês. E lá no final do ano, quando sobra dinheiro. E aí eu vou contratar um diretor, que, puta, mas eu precisava pagar 40. Para esse novo diretor que tem uma competência para levar a empresa para o nível acima. Aí eu falo, não pago nem fudendo. Não pago. Porque vai ganhar mais que eu. Não vai aí ganhar entra o mais ego, que você. Né? Você fala, não cabe, não pode. Então, não tem. E aquela máxima que eu dou. Você acha que você acha uma pessoa que custa muito cara, contrata uma barata para você ver quanto custa. Custa caríssimo pessoa barata. Porque não entrega. Porque não entrega, você vai ter que ficar lá, você gasta seu tempo, sua energia para fazer aquilo tudo. Então, esse é um problema dessa questão do empresário ser o gargalo. Ele é o gargalo já quando ele não entendeu isso, que ele precisa de outras pessoas e ele não topa pagar. Então, você quer chegar em outro patamar, você tem que ter pessoas que te levem para esse outro patamar, ponto. Não tem. E pessoa boa é bom demais. É bom demais. As pessoas entregam. As pessoas entregam. A gente tem a crença que as pessoas não entregam. É porque não entrega porque não é a pessoa certa no lugar certo. As pessoas, é a questão da competência, né? A pessoa ótima, ela é boa, é maravilhosa para entregar até um nível. Poxa, mas aqui ela não consegue entregar aqui, não é porque ela é boa, porque ela não tem competências necessárias, né? E gente que tem a competência necessária muda tudo. E se você, como líder, quer manter essas pessoas, começa a se preocupar agora que a empresa está crescendo e começa a capacitá-las. É responsabilidade sua de líder capacitar as pessoas, desenvolver as pessoas. É nossa responsabilidade como líder. Então eu tenho que olhar isso. Então esse é um gargalo. O outro gargalo é o líder em si. Por quê? Porque a gente chega num ponto onde a gente não consegue mais tocar o negócio. E o que a gente gosta não é de tocar ali, fazer as coisas do dia a dia. A gente gosta de fazer negócio. Sim. Gosta de empreender. Gosta de empreender. Abrir caminhos. Pode ser um tesão louco. Maravilhoso. E aí eu tenho alguns casos onde o que a gente faz no conselho é tirar a pessoa da função. É difícil. Imagina falar para você, Robson, beleza, sai fora, você vai ter que deixar alguém assumir aí o RBT porque você está atrapalhando. Bom, e ele já falou, viu, gente? By the way. E já falou. E nós estamos trabalhando de como construir algo diferente, porque é esse novo nível, né? É esse novo nível. Eu tenho alguns casos, né? Você conhece, inclusive, as pessoas. Sim, sim. Mas que saiu conseguimos deixar que saísse da função de CEO para poder atuar no conselho e a empresa saiu de 40 milhões por ano para 1 bi. E foram fazer relações institucionais, né, Gustavo? Foram fazer. Eles ajudaram a levar a empresa nesse nível, não estando na operação agora, estando no nível de relações institucionais, network, trazer novos negócios. Porque você libera. Agora, eu estou como presidente do conselho de uma outra empresa que também teve esse crescimento agudo. Os 2 sócios saíram da operação, agora foram para o conselho. A empresa está num crescimento absurdo, mas nós temos que preparar. Então, nós ficamos 2 anos, botamos um CEO, colocamos, capacitamos, coloca o CFO, vai trabalhando, vai fazendo a transição. Aos poucos. Tem processo para fazer isso, tem processo. Mas tem que partir da primeira coisa do entendimento do empreendedor que, puta, eu estou sendo o gargalo. E você ser o gargalo não está te diminuindo. Não. Mas a gente acha que está. Sim. E outra pergunta, o que eu vou fazer?
Eu acordo, tá bom, é bonito essa história que o Robert falou da gente ir para essa função institucional, é lindo pra cacete, mas Na que é prática, o que, que eu vou acordo? fazer? Eu escuto isso dos empresários, falo, puta, o que eu acordo que eu vou fazer? Não vou poder mais ir lá falar com as pessoas ali no Eles vêm detalhe? aqui sentar na mesa, aqui 8 horas da manhã, eu tô aqui fazendo, parará, e o que eu vou fazer? Legal, é legítima a pergunta. E tem um processo de transição, né, bem Tem, organizado. tanto que quando todo processo de sucessão, eu adoro, você falou que eu trabalho processo de sucessão, trabalho mesmo, eu adoro. Eu gosto de trabalhar o sucedido. O meu tesão, a minha paixão está no sucedido, não no sucessor. Que é importante, que eu ajudo também, óbvio, mas a minha paixão é aqui, é o Robert que vai ser sucedido. Por quem? Não sei, você pode suceder com o executivo, com o filho, com o parente, não importa. Mas é aqui, como é que eu cuido do Robert? O que o Robert vai fazer? Onde está o prazer do Robert? Quais são as coisas que te dão prazer? Uma coisa que eu falo para os empresários nesse momento, eu sugiro e faz parte do processo, é o seguinte, registra os momentos do seu dia que você está feliz. Registra, coisas que acontecem que você fala, nossa, você viu que você está... Começa a registrar e você começa a entender quais são as coisas que te dão esse tesão, que te dão... E assim, aí depois a gente vai olhando como é que eu trago isso, porque tem muitas coisas que já não são mais do dia a dia. E uma coisa, por exemplo, que não me dá tesão é ficar atrás da mesa tendo que olhar planilhas, um monte de coisa. Isso não me dá tesão. Me dá tesão, gente, empreender, negócios novos, outras coisas. Mas na maior parte do tempo, onde eu fico? No lugar que não me dá tesão. E aí, como eu não sei ainda organizar, né, o meu futuro, vou ficar aqui nesse lugar. Que é conhecido, porque é conhecido, tá aqui. É a tal da merda quentinha, aqui, né? Tá bem quentinho, tá bem maravilhoso. Fico aqui, deixa eu ficar aqui, porque aqui é o meu lugar seguro. Aí eu quero um novo lugar, mas fico aqui. E uma das coisas que a gente faz, batalha, a gente até agora há pouquinho estava falando disso. Cria um espaço para avaliação de novos negócios. Porque também tem um perigo, né? Vamos ser honestos. O empreendedor, como um empreendedor muito visionário, e você é um cara assim também, você quer fazer tudo, você vai... Precisa ter gente para puxar. Não, para puxar de volta, de né? Volta. Porque nem toda boa oportunidade é oportuna. Nem toda boa. Então, assim, não, isso aqui não faz parte. Então, vamos definir uma tese. Qual a tese de investimento que eu vou ter? Tese de crescimento. Tese de crescimento. Então, isso aqui faz sentido? Faz. Então, vamos para cá. Então, traz aqui. Tem uma estrutura para... E a estrutura não é 1000 pessoas. Às vezes é uma estrutura só de processo, de pensar, olha, esse negócio tem que vir para cá. A gente, para avaliar um novo negócio, tem que estar nesse formato. Isso é muito legal. A gente cria simples. Porque nós, empresários, todo dia tem oferta de negócio. E todo dia tem uma ideia nova. Né? Você cria coisas simples, beleza, olha, para mim entregar, para eu avaliar a sua oportunidade, você me entrega nesse formato. 90% das pessoas não voltam. Porque às vezes olha para a gente só como um cifrão, fala, vou fazer uma grana no cara aí. O cara não volta. Me mostra o projeto completo. Não quero te mostrar, só quero seu dinheiro. Não é assim. Aí você cria, você vai fazendo, porque isso filtro, também é interessante. Né? Esse escritório de projetos, de avaliação, de crescimento. Vamos usar que dinheiro? O seu ou o dinheiro de terceiro? Vamos usar dinheiro de terceiros para fazer isso também. Vamos estruturar isso de uma maneira bacana. Legal. Vamos pegar essa comunidade que a gente tem para poder usar isso. Mas precisa entender, sim, a gente vira gargalo. E a gente não necessariamente é o melhor para fazer aquilo que a gente está fazendo. Sim, não há dúvida. Acho que nós todos, empreendedores, cada um tem um lugar que é bom, e outros que precisa de gente muito boa para fazer aquilo que tem que ser feito. A minha carreira, a minha vida foi assim, sempre com gente. Sozinho eu não chegaria onde eu cheguei, e ninguém chega sozinho lá num lugar de sucesso, num lugar diferenciado. Todos nós precisamos de gente, todos nós precisamos de gente boa do lado, naquilo que nós não somos bons, trazer gente boa para acompanhar. Não muda nada para esse próximo nível, agora mudou, agora aqui é outro nível, e a gente precisa de gente diferente para evoluir. Muito legal essa estrutura, esse é um ponto que eu acredito que é muito importante para todos nós empreendedores, entendermos que nós precisamos pensar na nova jornada, na sucessão, na mudança da onde nós estamos. Será que nós estamos no lugar certo? Porque nós falamos muito, né? Pessoas certas nos lugares certos. Mas e nós? Isso se aplica a nós também. Nós somos pessoas. Nós somos as pessoas do negócio também. Nós somos as pessoas certas no lugar certo? Ou está na hora
Da gente liberar essa cadeira e mudar de posicionamento, mudar para algum outro lugar, uma nova estrutura. Eu acho que é importante a gente cuidar disso. E eu acho muito legal esse tema, porque muita gente pensa nisso, mas não dá um passo. Eu acho que esse é um estímulo aqui para as pessoas pensarem nessa próxima jornada. Não é essa questão de, vou largar o operacional. Não, não é largar. Será que você é a pessoa certa onde você está? Se perceber que você é um gargalo, aí sim, estruturar, fazer uma nova jornada, criar um espaço, fazer todo um processo de transição, né, Gustavo? Aí. E processos de transição, Robert, tem um cara que eu gosto muito, que escreve sobre transição, que chama William Bridges. E é curioso, né, que o nome dele, Bridges, pontes, exatamente, né? Fantástica. Mas o Bridges, ele diz que os processos de transição levam, em média, 2 anos. E, então, assim, vai levar, em média, 2 anos. Ele tinha umas coisas tão legais, o Bridges. Ele teve algumas frases dele lá que foram transformadoras para a minha vida. Uma delas é que a qualidade de abertura de um novo ciclo é diretamente proporcional à qualidade de encerramento do ciclo anterior. A qualidade de abertura de um novo ciclo é diretamente proporcional à qualidade de encerramento do ciclo anterior. Nossa, muito. Vê na nossa vida quantas coisas a gente terminou mais ou menos e fica arrasta. Fica arrastando. Fica arrastando. Então você precisa terminar. Então a hora que a gente vê, beleza, o Robert vai sair da cadeira de CEO, legal. Não vai sair de uma vez. Vamos encerrar esse ciclo direito, vamos entender o que é, vamos entender qual que é a pessoa que tem que ter aqui, às vezes é mais de uma pessoa, vamos contratar, vamos capacitar, vamos treinar, vamos construir, porque o novo ciclo, as pessoas ficam muito preocupadas com o novo ciclo, então eu quero já estar aqui. Aí ele fala outra coisa muito legal, ele fala assim, as pessoas não temem a mudança, as pessoas temem a transição. A mudança é a mudança de estado A para B. Então tem 2 etapas, A para B. Então hoje você está CEO, por exemplo, e amanhã você não está. Sim. Beleza. A transição é o processo interno que acontece quando da mudança. Fantástico. E a questão é a transição. E a transição tem 3 etapas. O encerramento do ciclo anterior, uma zona cinzenta que eu não tenho mais o que eu tinha e nem sei qual que é o próximo. Sabe aquele... eu tenho uma frase assim, eu não sou quem eu era, também não sou quem eu quero ser, o que eu sou? É a porra da zona cinzenta. Zona cinzenta. E depois a abertura do novo ciclo. Não dá para sair daqui para cá sem passar na zona cinzenta. Então, assim, você tem que dar aquele salto de fé. Sabe que você vai pisar, você não sabe se é um degrau ou se é um abismo. Você tem que ir. Você tem que ir, você tem que viver isso daqui. Cada um precisa passar. Cada um precisa passar o seu. Então isso faz parte. Então você, quando eu estou trabalhando essas transições, essa sucessão, isso fica muito claro. Você vai passar por isso, você vai ficar angustiado, está tudo bem. Mas não tome decisão apressada, porque leva 2 anos. Uau. Cara, eu não tinha conhecimento desse ciclo. Faz todo sentido. Muito sentido. Dá até um alívio, né? Dá até um alívio. É isso que eu digo, né? Que quando, na multidão de conselhos, na multidão de conversas, a gente vai aprendendo. Que grande aprendizado que eu estou tendo diante dessa fala e as pessoas vão ter também. Maravilhoso, Gustavo. Muito bom mesmo. Que papo rico. Quantos pilares nós conversamos aqui hoje, já conversamos, e nós estamos aí partindo para o encerramento, e eu acho que tem mais um pilar importante que eu vejo, que é como que você enxerga e como que você lida com isso também, com essa questão de, muitas vezes, o empreendedor que se perde no caminho. Eu acho que todos nós acabamos nos perdendo um pouco, às vezes na arrogância, às vezes no ego, mas precisamos voltar rápido. Mas tem gente que não volta. Tem gente que fica nesse lugar de prepotência, de arrogância, da vaidade, da soberba, e toca a sua empresa através desses pilares destrutivos. Ganha dinheiro, mas a empresa é uma empresa sem alma, sem vida. Não leva vida, não leva amor, leva até, de certa forma, gera dinheiro, mas junto com o dinheiro leva dor e leva destruição muitas vezes na vida das pessoas. Como que você enxerga isso, Gustavo? E como que você lida com isso? É uma realidade, né, onde muitos empresários, eles desintegram ao invés de integrar, né? Então, a
questão da integridade, para mim, pessoas com integridade integram. Integram. E Maravilha. não desintegram, né? Que é diferente de coerência. Você tem pessoas muito coerentes que desintegram, né? Então, a gente tem um monte de político que é Sim. coerente, fala que vai roubar e rouba. É. E Não tá fala tudo nada certo. diferente. Não, ele está sendo coerente. Mas pro mal. Mas pro mal. Eu acho que falta... essas pessoas, elas estão muito sozinhas. Existe uma solidão profunda, né? Porque a pessoa, o empresário, a empresária que acaba tendo esse tipo de atitude, ela não confia em ninguém. Ela não confia em ninguém. É uma puta de uma solidão. Você vive desconfiado, você vive em estado de alerta. Você já viveu em estado de alerta na sua vida em alguns Sim. momentos? Eu também. Puta, é ruim. Péssimo. Então você está protegido o tempo inteiro. Você está super protegido. E é muito difícil mesmo sair disso. Maneiras de se sair disso, eu sou um fã dos processos de autoconhecimento. Você tem que se abrir para alguma coisa. Seja um grupo de empresários onde você possa falar sobre o que você está sentindo, seja terapia, seja coach, não sei, seja uma religião, algum lugar onde você vai achar um espaço onde você pode falar, para você começar a desarmar, porque você também é isso, mas você também não é isso. Não é só isso. Não é só isso. Não, e você acaba... A gente atrai aquilo que a gente mais teme. Sim. Porque o universo traz para a gente aprender com aquilo, né? Eu acredito que o nosso caminho como seres humanos é nos tornarmos seres humanos melhores, é aprender. Para isso, a vida é pedagógica. Porque eu ouvi isso falando eu adoro a Lucilena Galvão, né? E ela fala muito isso. A vida é pedagógica. Tudo na vida é pedagógico. Não há dúvida. Tudo é pedagógico. Então, você atrai aquilo que você mais teme, até você aprender sobre aquilo. Então, se eu desconfio das pessoas, eu vou acabar atraindo pessoas que vão me dar o gato aqui. E eu vou reforçar aquela minha crença. Está vendo? Eu não poderia... Eu não entendo que sou eu que estou atraindo isso. O meu caminho escolhido de autoconhecimento chama-se Pathwork, caminho do trabalho. E uma das bases do Pathwork é autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Então, assim, eu crio a minha realidade, eu faço as coisas. Então, se acontecer uma situação na minha vida, eu tenho que olhar a minha responsabilidade sobre isso. A do outro é do outro, claro. Se o Robert vem e me assalta, isso é parte dele. Agora, qual a minha parte? Aonde eu me expus, aonde eu criei situações, não sei o quê, eu tenho que olhar para isso. A dele é dele. Cada um tem a sua. Não estou tirando a sua, da sua loucura, Não. das suas coisas. Não, de jeito nenhum. Mas a minha é minha. Eu, às vezes, com a Andréia, minha mulher, recentemente aconteceu um negócio comigo assim, e ela ficou puta com a outra pessoa, que não sei o quê. Eu também. Mas eu falo para ela, eu chamo ela de mais bonita, né? Eu falo, mais bonita. A responsabilidade é minha. A responsabilidade é minha. Mas você não pode falar isso, porque você não vem... É minha. A dele é dele. Mas eu criei essa situação desse jeito, eu escolhi não ver isso, eu escolhi não fazer aquilo, eu fiz. E é um saco, eu brinco até porque é um saco essa história da autorresponsabilidade, que eu não posso botar mais a culpa em ninguém. E como a gente deseja sempre escolher um culpado, né? Porra, a culpa é minha, põe quem eu quiser, pra aliviar cacete. A dor, né, cara? É. Porque a gente tem uma espécie de mania de querer aliviar a nossa dor. E tá tudo bem errar. Tá tudo bem errar. Tá tudo bem. Eu errei. Putz, vamos seguir em frente. Porque é um autoflagelo, vai se martirizando. É o sofrimento. Sofrimento, de novo, naquele lugar da crença. Então, assim, puta, eu fiz, é meu, beleza, aprendo, vou nessa. E paga o preço, né? Você paga... Isso é super importante. Tudo na vida tem um preço. A grande questão é, você está afim de pagar esse preço? Porque tudo tem. Você vai pagar o preço. Um caso meu, acho que eu já te contei, eu fazia muita corrida de montanha. Agora eu faço pouco. Mas eu fazia muita corrida de montanha. Só que eu estava com sobrepeso. Então, subindo e descendo o morro, correndo, o volume de treino na semana muito alto. E com sobrepeso. Com sobrepeso. Então, para correr 30, 40, 50 quilômetros na montanha e tal. Beleza, aí eu estava fazendo até o conselho de um cara que tem clínicas de nutrologia lá no Maranhão. Aí ele virou para mim, doutor Wellington, virou para mim e falou assim, porra, Suti, vamos tirar essa barriga aí, vai, cara.
faz sentido você ter essa barriga aí escorrendo, você não sei o quê, papapá. Deixa eu te ajudar. Eu falei, beleza, me ajuda, tá? Fez consulta, Aí passou um mês, eu tinha que fazer toda aquela coisa que ele tinha mandado fazer, eu fiz uma consulta com ele e falei assim, Wellington, não estou afim de pagar o preço, não. Entendi o que precisa fazer, mas eu não estou afim de pagar o preço. Ele falou, tá bom. Passou um ano, eu tive uma lesão grave na coluna, perdi o movimento da perna direita, tive que operar a coluna, levei 2 anos para me recuperar. Você paga o preço. Você paga o preço. Eu não tinha noção Você desse paga preço. um tipo de preço. Você vai pagar. Então escolha o preço que você vai pagar. Você vai pagar o preço, a vida é pedagógica. Não tem jeito. É muito interessante essa coisa, porque tudo vai daquilo como nós respondemos ao que acontece a gente. É. Eu ouvi uma frase uma vez, que o cara falou uma coisa assim muito interessante. Não importa o que a vida te fez, né? Porque a vida não é o que a gente faz dela. A vida é como o que a gente responde a ela. Porque você acorda de manhã e se tudo aquilo que você quisesse fazer realmente você fosse conseguir fazer, maravilhoso, mas você não vai. Você acorda de manhã, vai para o aeroporto, vai pegar o seu avião. Não, você não tem poder sobre isso. Porque o avião vai estar lá e vai falar, não, cancelou o voo. Como que você responde a isso? Ou você reage, ou você responde. Quando você reage, ele falou uma coisa muito importante, as raízes da nossa vida vão secando e nós vamos nos tornando pessoas amargas. Mas quando a gente responde, ok, vamos nessa, é o que temos, você preserva e nutre as raízes da sua vida. Olha que coisa linda, porque ou você reage ou você responde. Que tipo, como você vai ser? Porque o empreendedor vai ter gente que te rouba, o empreendedor vai ter gente que te sacaneia na jornada. Vendi a empresa para um cara que era meu vendedor, que chegou na empresa ferrado, ajudei, depois esse cara foi bom vendedor, vendi a empresa para ele, deixei em um lugar de privilégio e simplesmente ele virou as costas, não pagou. Como que eu reajo? Ou reajo ou respondo? Eu decidi responder. Os advogados fizeram o que eles têm que fazer. Eu não vou ficar num lugar de mágoa. Eu vou ficar num lugar de tocar minha vida. Isso, autorresponsabilidade, a escolha é sua. Eu escolhi, tá aqui, perdi uma parte, seguimos o jogo, eu vou para aquilo, eu vou para onde eu quero chegar. Porque se eu ficar preso nesse lugar, eu estou reagindo na mágoa, no rancor, e as raízes da minha vida vão ressecando e eu me torno uma pessoa amarga, cheio de pilares destrutivos. Sabe que Você que está acabando, posso... Vambora, com certeza, cara. Você falou da reação, tem um aprendizado que eu tive lá no Petro, que é muito legal, né? Eu tive vários aprendizados, né? Eu fiz a formação lá no Petro, são 9 anos de formação, né? Uma formação longa. A gente tem as emoções, eu não tenho controle sobre as emoções. Então, eu posso estar triste, feliz, amar, ter raiva. Isso todas são as emoções e todas elas fazem parte de mim. Importante. São importantes. Agora, emoção é diferente de reação emocional, porque você está falando de reação. Que legal. Então, a emoção, ela é pura. A reação emocional, ela é raivosa. Esqueci a palavra, mas ela explode. Uma analogia muito interessante é o mar. O fundo do mar são as emoções. É sempre calmo. O fundo do mar é sempre calmo. Você lembra a história daquele tsunami que teve há vários anos? Tinha nego mergulhando e o tsunami passou em cima. Na hora que eles levantaram, que eles viram a destruição, eles nem perceberam. Porque lá embaixo estava tudo tranquilo. O fundo do mar são as nossas emoções, ela é sempre calma. Veja bem, quando você está com raiva, você está calmo. Você está calmo. Quando você está muito triste, você está calmo. Não é uma coisa assim, ele não mexe. Agora, a reação emocional é a explosão de... É a espuma, são as ondas. Essa é a reação emocional. E a reação emocional, Robert, 100% das vezes está relacionada com o passado e não com o fato aqui. Nossa. Você não reage a mim aqui, se eu falei um negócio para você. Você reage ao que isso te conecta de uma situação sua no passado. Que te deixou mal, que não foi boa, etc. A sua reação emocional é sempre do passado.
Então a gente ter essa consciência, não quer dizer que você deixa de reagir, tá? Você deixa menos, você vai aos pouquinhos reagindo menos, você para logo, sabe? Você pega pelo rabo, o negócio passou, aqui eu já tô... Ih, lá tô eu aqui de novo. Uma das ferramentas... Pego na boca da botija. Uma das ferramentas que eu gosto de usar é o humor. O humor é foda, cara. O humor é muito bom. Então, humor comigo mesmo, que é o mais difícil. Tem das questões de qualidades pessoais, né? Todo dia que eu acordo, eu abro o olho, a primeira coisa que eu faço, eu mentalizo as minhas principais qualidades e os meus valores e penso onde que eu vou usá-los no dia. Leva 10 segundos. Mas uma das minhas qualidades é a gentileza. Qual a minha maior dificuldade? Ser gentil comigo. É muito fácil para mim ser gentil com você. Sim. Super fácil, porque de algum lugar eu até estou ganhando com isso, né? Diretamente, se você vem. Não há dúvida. E ser gentil comigo? Que é falar, pô, Gustavo, tudo bem, não deu certo, calma. Você está no processo de, sei lá, do que na vida, né, de cada um. Sim. Então, você trazer essa gentileza, você se respeitar, pô, tá difícil pra cacete. É muito lindo o que você está falando, porque eu escrevi um livro sobre generosidade. E na terapia, o terapeuta fala, Robert, essa generosidade que você fala no livro, que você mostra, ele lê o livro, por que você não tem com você mesmo? Tomou? Por que você não tem essa generosidade com você mesmo o tempo todo? Por isso que você escreveu o livro, porque você está buscando ela. Comigo, com você. Comigo. Seja generoso com você. Cada vez mais. Porque você tem isso em você, porque senão você não dá para os outros. Muito louco. Você não dá para os outros que você não tem. Tá aqui. Tá aí. A gentileza tá aí. Tá aqui. Ser gentil consigo mesmo. Porque aí as nossas raízes não vão secar. Exatamente. E nós vamos ser empreendedores, empreendedoras, pessoas que empreendem com alma, pessoas que valorizam pessoas, pessoas que estão mais felizes, que foi o começo dessa conversa, pessoas que vão viver melhor e bem. Cara, o papo com o Gustavo, eu tinha certeza que seria isso que foi hoje, maravilhoso, porque assim, é um cara de profundidade. É um cara que nas conversas leva você para um lugar de profundidade, igual aconteceu aqui hoje. Eu acredito que eu vou precisar assistir esse podcast mais umas 2 vezes para eu lembrar e anotar isso aqui, esse ponto, aquele outro, de tão rica que foi a nossa conversa aqui hoje, de tão profunda e de tão necessária para a minha vida e na vida de todos os empreendedores e empreendedoras. Gente, maravilhoso receber o Gustavo aqui. Gustavo, para encerrar esse momento, eu quero te fazer uma pergunta. Claro. Empreender com alma é? Ser feliz. Ser feliz. Empreender com alma é ser feliz. Um prazer enorme ter vocês aqui novamente no podcast Empreendendo com Alma. Até o próximo episódio. Valeu demais.